Oportunidade ou um teste? Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Clodoaldo e essa é mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Hoje nós vamos meditar sobre essa importante pergunta: o que é que está aparecendo na sua vida? É uma oportunidade ou será que é um teste? Desde já eu peço a você que compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder. Curta, compartilhe e inscreva-se nos nossos canais, tá bom? Vamos à devocional? Olha só, então o tema, como eu disse, será o seguinte: oportunidade ou um teste? O texto bíblico está registrado em 1 Samuel, capítulo 26, do versículo 22 ao 24. Diz assim: Respondeu Davi: Aqui está a lança do rei, venha um de seus servos pegá-la. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Assim como eu hoje considerei a tua vida de grande valor, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda a angústia. Irmãos e irmãs, este capítulo nos mostra uma outra oportunidade que Davi teve de matar o rei Saul, que o estava perseguindo. Saul estava dormindo em uma tenda e Davi foi sorrateiramente até lá e pegou uma lança e uma vasilha de água que estavam na cabeceira do rei. Tudo isso sem ser visto ou notado pelos guardas e pelo próprio Saul. Depois Davi chegou-se a uma colina, longe do acampamento, e gritou para o exército de Saul, dizendo que eles foram incompetentes em guardar a vida do rei, pois ele havia entrado e saído do acampamento e, se quisesse, teria matado o rei. Saul implorou o perdão de Davi, chamando-o até mesmo de filho. Mas Davi não era bobo e sabia os desígnios daquele homem que era muito doente em suas emoções. Davi fez um discurso para o rei Saul. Lemos apenas uma parte desse discurso nos versículos no início da devocional. Davi invocou a misericórdia e a bondade de Deus, pois o Senhor o havia entregado Saul e ele poderia tê-lo matado, mas ele preferiu obedecer ao princípio de não levantar a mão contra o ungido de Deus e nem deixar que um de seus homens fizesse isso. Davi sabia que só o Senhor poderia dar um fim naqueles a quem ele mesmo investiu de autoridade. Davi disse para Saul que Deus tinha dado a ele uma oportunidade de resolver o problema, mas que ele decidiu abrir mão dessa oportunidade porque a enxergou como um teste que Deus estava dando para ele, teste ao qual Davi tirou a nota máxima, pois não matou o seu inimigo. Davi disse algo muito importante: o Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Davi sabia com quem estava lidando. Não era com homens e nem com um inimigo. Ele estava lidando com Deus. Toda aquela situação pela qual estava passando e enfrentando, ele entendeu que era Deus adestrando sua vida para ser o rei do povo de Israel. Um rei deveria saber a hora de atacar e a hora de recuar. Um rei deveria saber discernir uma oportunidade de um teste de caráter. Com isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos aprender a agirmos com sabedoria e nunca quebrarmos princípios da palavra e da vontade de Deus, ainda que tenhamos oportunidades visíveis diante de nós. Quantas são as vezes que aparecem diante de nós umas situações que até nos enganam e pensamos ser oportunidades, ser bênçãos de Deus para as nossas vidas, mas na verdade são armadilhas, são enganos que podem nos levar a uma verdadeira ruína. Precisamos ficar atentos em todos esses momentos, agirmos com calma, buscarmos sabedoria no Senhor e nunca agirmos de forma precipitada para que não venhamos a colher as terríveis consequências de desobedecermos ao Senhor nosso Deus. Assim como Davi, precisamos conhecer o coração do nosso Pai, conhecer a sua vontade e os seus desígnios para a nossa vida. Quanto mais conhecermos de Deus, mais saberemos lidar tanto com Ele
como com as circunstâncias da vida. E não tem jeito de conhecer a Deus sem entregar o coração a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus nos disse que todos que o recebem, o Pai lhes dá o poder de serem chamados seus filhos. Então, nós poderemos ter intimidade com Deus e sabermos a vontade real do Senhor, lendo a palavra e aceitando a Jesus como nosso Salvador. E aí sim nós saberemos distinguir o que é uma oportunidade e o que vem a ser um teste para a nossa vida. Tome cuidado com isso, vamos orar, fique conosco, porque vamos também, na nossa corrente de fé e oração, entregar a Deus os nossos pedidos e clamores. Oremos ao nosso Pai. Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, uma palavra de sabedoria nesta manhã, meu Pai, para as nossas vidas, para sabermos, ó Deus, distinguir aquilo que é uma oportunidade, ou quem sabe é um teste do Senhor, um teste da vida, para que nós possamos aprender a obedecer os teus mandamentos, obedecer a sua palavra. Não nos deixe cairmos, ó Deus, nessas armadilhas que a vida nos propõe, ou que até mesmo o maligno, o diabo, propõe para nos atrapalhar e, ó Deus, quebrarmos assim princípios da sua palavra. Às vezes o inimigo usa pessoas para vir com oportunidades que a princípio, Senhor, são brilhantes, são maravilhosas, mas que lá na frente podem se tornar verdadeiras armadilhas, e se cairmos nelas, nós vamos desagradar ao Senhor e vamos trazer morte e consequências ruins. Então, nos ajude a estarmos antenados, ligados contigo, termos o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor, para que nossa mente esteja aberta, Pai, para a intimidade com o Teu Espírito Santo, porque só o Teu Espírito para nos dar essas direções, para nos dar esses insights, essa luz, meu Pai, que precisamos. Como é bom ter o Teu Espírito como nosso amigo e fiel companheiro, que está a todo momento nos ensinando aquilo que devemos fazer, aquilo que devemos pensar e como devemos agir. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Peço ao Senhor também, nesse momento da nossa corrente de oração e fé, que fazemos todos os dias aqui às 6 horas da manhã, colocando em Tuas mãos as nossas causas. E olha, Pai, na vida de muitos não são poucas causas não, são muitas situações, lutas e batalhas, dificuldades que hoje, Deus, nós temos passado nessa terra. Cada dia mais, meu Deus, o mundo tem ficado pior, as pessoas estão estranhas, esquisitas, são tantas enfermidades, são tantas dificuldades, meu Pai, que às vezes nós pensamos que já está chegando realmente o fim desse mundo, meu Pai, e precisamos estar linkados e ligados contigo. Precisamos, ó Deus, te servir como se o Senhor, ó Deus, fosse voltar amanhã, meu Pai. Estarmos ligados contigo, servindo aos nossos irmãos, trabalhando, fazendo a sua obra, meu Pai, não deixando que esses problemas e lutas nos tirem a paz, nos tirem a alegria, meu Deus. Muito pelo contrário, esses problemas e essas lutas são, Deus, motivos para nós termos fé, para nós termos confiança no Senhor e sabermos, ó Deus, que se não fosse o Senhor, tudo estaria pior, tudo estaria indo de mal a pior. Então, colocamos diante do Senhor nossas vidas, as nossas famílias, o nosso trabalho, a nossa igreja, o ministério que temos, o chamado que o Senhor deu para cada um de nós. Vimos aqui como Davi foi fiel ao chamado e às instruções do Senhor para ele, assim nós devemos ser também, meu Pai, e pedimos ao Senhor, só pela graça, só pelo favor do Senhor, para Tu nos ajudar, meu Pai. Oramos, ó Deus, entregamos em Tuas mãos os enfermos, os atribulados de alma e de espírito, Senhor, pessoas que estão abandonadas, estão solitárias, estão tristes e abatidas, quem sabe num hospital, ou Deus, ou quem sabe num lar de idosos. Meu Pai, o Senhor possa ajudar, consolar, confortar a vida dessas pessoas e dar a elas um alívio, porque o Senhor Jesus é mestre em aliviar o peso daqueles que Te buscam. Assim nós oramos, Pai, deixando em Tuas mãos as nossas causas, as nossas lutas que aos nossos olhos e aos olhos de muitos são impossíveis de serem resolvidas,
mas a tua palavra diz: acaso há alguma coisa impossível para Deus? Então, Senhor, nós acreditamos em Ti e a nossa fé está em dia, porque mais uma vez nós oramos e colocamos tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos, pedindo ao Senhor a Tua graça, a Tua bondade neste dia, meu Deus, o discernimento, a companhia do Espírito Santo, nosso Consolador, para que esse dia seja um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de graça. Ó Deus, e se talvez for um dia de choro, amanhã, Deus, será um dia muito melhor, porque as Tuas misericórdias vão se renovar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela chegará ao amanhecer. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus queridos irmãos, a graça e a bênção de Deus está sobre nós. Muito obrigado pela sua companhia, pela bênção de Deus em estarmos juntos nessa corrente de fé e oração. Faça essa corrente aumentar, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Todos os dias, 6 horas da manhã, pelas redes sociais, estamos juntos aí para a glória de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe, tenha um bom dia e eu desejo a você a paz do Senhor Jesus Cristo.